Oi, crianças, tudo bem? Então, aqui voltei para fazer mais um dia de catequese, conforme o Vitor, que é lá o coordenador de catequese, pediu para a gente falar também de Nossa Senhora. Lógico, tá certo, porque esse daqui é o mês mariano, é o mês consagrado pela Igreja a Nossa Senhora, até porque é o mês em que tem o Dia das Mães. E ela é a mãe de todos nós, tá? Então, para começar, vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esqueci, gente, de saudar Nossa Senhora. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. Antes de começar, eu vou ler um trechinho do livro de Apocalipse para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor de quem que é Nossa Senhora, tá bom? Então, o livro de Apocalipse é lá no finalzinho da Bíblia já, ó. Tá faltando um pouquinho para poder acabar, tá? Ó. Aqui é o começo da Bíblia e aqui é o finalzinho, tá? Então, é o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, tá bom? Então vamos lá. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua debaixo de seus pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa daqui é Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela foi uma criatura, uma mulher feita pelo Pai, feita por Deus Pai, foi criada como nós, criada do barro. Porém, como diz no livro que eu esqueci, que eu até falei na live que eu fiz pro pessoal essa semana, eu acho que é Jeremias. Eu não lembro agora qual que é o versículo, mas eu falo de cabeça para vocês. Deus fala assim: antes dos séculos eu já te conhecia, eu já tinha te consagrado, antes do ventre da tua mãe eu já te consagrei. Então ele nos conhece desde antes de todos os séculos, desde antes da gente ir para a barriga da nossa mãe. Deus nos conhece porque ele nos fez antes de qualquer coisa e antes do tempo, porque para Deus não existe tempo, não existe passado nem futuro, tudo para ele é hoje. Quanto mais isso para aquela que ele escolheu para ser a mãe do filho dele. Então, lembrando, quando nós falamos em Deus, Deus é um só que são 3 pessoas. Quando eu falo em uma família, eu falo de uma família inteira, ou seja, de uma unidade. Só que tem pessoas diferentes nessa família. Então, a grosso modo, nós podemos falar que é como se fosse a Santíssima Trindade de uma família. Na verdade, é um único ser, que é Deus. É um único Deus. Só que são 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então, Deus nos fez, o Pai nos criou e criou, Deus Pai criou a Santíssima Virgem Maria para ser mãe do Filho. E ele foi concebido nela pela ação do Espírito Santo. Então ela deveria ser uma mulher puríssima, pura, sem nenhuma mancha, sem nenhuma ruga, sem nenhum pecado sequer. Porque ela conceberia a pureza em pessoa, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma das pré-figuras que a Bíblia nos dá de Nossa Senhora é a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança foi feita com uma madeira muito nobre, que era a madeira de acácia, que era uma madeira que não apodrecia. E ela era revestida de ouro por dentro e por fora, porque o ouro é o material mais nobre que existe. E dentro da arca continham a prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo, que eram as tábuas do mandamento,
a vara do sacerdote Arão, que era o pastor de todo o povo de Israel, e Jesus é o bom pastor, e também continha o maná, que foi aquele pãozinho que Deus deu para o povo quando o povo tinha saído do Egito e ia para a terra prometida. E esse era o pão do céu, e Jesus é o pão que veio do céu. E essa mãe maravilhosa e perfeita, essa criatura perfeita, a mais bela, a mais perfeita de todas as criaturas, ela, nesse versículo que a gente leu aqui na Bíblia, ela foi, depois que ela morre e ela é levada ao céu de corpo e alma, ela foi coroada por Deus como rainha do céu e da terra. E nisso ela nunca deixou um segundo de ser aquilo que ela fala em Lucas no capítulo 1. Eis aqui a serva, que na verdade o original fala eis aqui a escrava. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a sua palavra. E ela sempre está olhando para nós, para nos guiar e nos conduzir a Deus. Como numa outra passagem do Evangelho, antes de Jesus começar o ministério dele, onde eles foram para uma festa de casamento e tinha acabado o vinho. E quando acabava-se o vinho, acabava-se a festa, porque o vinho era o centro da festa dos judeus. O vinho era muito importante, porque o vinho representava a fartura e a prosperidade para aquela família que estava se formando naquele momento. E ela fala para Nosso Senhor: filho, eles estão sem vinho. E aí ele fala: mulher, a gente não tem nada a ver com isso, mas ela já sabe que ele já vai fazer alguma coisa porque ela está pedindo. E ela, na aparição em Fátima, que é a aparição que ela veio a 3 crianças em Portugal, ela vem para nos chamar para uma coisa que todo mundo estava esquecendo e hoje em dia se esquece muito, que é de rezar pelos pecadores. E ela fala assim para eles, uma criança de 7, uma de 8 e uma de 10: querei vos oferecer em sacrifício pela salvação das almas, pela salvação dos pecadores, porque existem muitos pecadores que vão para o inferno porque não tem ninguém que reze por eles, e eles respondem sim. E ela faz uma coisa que para a visão tanto da época, mas principalmente de hoje, seria uma coisa maluca, mas ela pega os 13 e leva os 3 ao inferno. Ela mostra o inferno para Jacinta, Francisco e Lúcia. Lúcia morreu já velhinha, morreu há pouco tempo. Ela provavelmente vai ser beatificada daqui a pouco. Jacinta e Francisco morreram ainda muito pequenos, depois de 2, 3 anos da aparição. Mas eles já são santos da igreja. E eles ofereciam seus pequenos sacrifícios a Nossa Senhora pela salvação dos pecadores. Então, eles rezavam de joelho. Às vezes eles deixavam de comer alguma coisa que eles tinham na comida que eles levavam para poder cuidar das ovelhas em que eles faziam. Eles trabalhavam, eles obedeciam os pais, então eles ajudavam na lida com os pais. Eles trabalhavam para os pais cuidando das ovelhas. Então, quando eles iam trabalhar, eles dividiam o que eles tinham de comida com as outras crianças mais pobres do que eles, porque eles eram muito pobrezinhos. Por exemplo, eles estavam com sede. Aí, quando um ia tomar água, o outro falava: olha, isso era mais entre Jacinta e Francisco. Olha, não toma água agora não, você não quer oferecer esse sacrifício para Nossa Senhora? Aí eles esperavam um pouco mais de tempo para poder tomar água e ficavam com aquela sede e ofereciam aquele sacrifício. Porque tudo isso é unido ao sacrifício maior de Jesus, que é na cruz. E faz com que sejam convertidos os corações. Porque Deus, quando Ele vê uma pessoa, Ele sempre Ele é educado, Ele vai respeitar a decisão da pessoa. Se a pessoa às vezes não quer Ele na vida dela, Ele vai respeitar. Só que aquela pessoa vai se condenar ao inferno. E por um sacrifício de livre e espontânea vontade nosso, aí Ele vai e converte aquela pessoa. Então, por exemplo, quando a mãe de vocês colocar um pedaço de alguma coisa que vocês não gostam muito no prato,
faz o seguinte, não reclama não, come. Come. Vai ser meio ruim, tipo um pedacinho de jiló, por exemplo. Não vai ser muito legal, mas come. Aí você fala assim, lá quietinho, mamãe do céu, eu ofereço para a senhora, pela salvação dos pecadores, pela minha conversão para que eu seja uma pessoa santa, mas para que salve alguma pessoa. Às vezes pode ter uma pessoa na casa de vocês, ou na família de vocês, ou amigo ou conhecido, que está longe de Deus. E um pequeno sacrifíciozinho desse daí tem um valor enorme no Imaculado Coração de Nossa Senhora. Tá? Às vezes um pedaço de pudim que vocês gostam bastante, em vez de comer aquele pedação e se empanturrar, come menos um pouco e fala assim, nossa, eu ainda estou com a vontade de comer aquele pudim. Aí você fala assim, não, eu vou deixar, eu não vou comer agora não. Eu vou oferecer essa vontade desse pudim para Nossa Senhora. E existe a devoção em que depois Nossa Senhora não apareceu numa outra aparição, porque ela apareceu durante alguns meses, eu não lembro agora se foram 5 meses seguidos ou se foram 6, sempre no dia 13. E aí ela fala nos dias, Deus quer estabelecer, pela salvação das almas, Ele quer estabelecer a devoção ao meu Imaculado Coração. Porque o coração dela, o Imaculado Coração dela, sofre muito por muitas coisas em que são feitas. E eu vou fazer um outro programinha para poder explicar um pouquinho melhor para vocês. Tá bom? Então esse aqui eu não vou estender muito, vou falar só um pouco disso, deixar essa parte para depois, tá? Então, vamos fazer mais parecido, tentar fazer o máximo que a gente puder. Não precisa ser muita coisa. Por exemplo, a igreja ela coloca que os católicos, a partir dos seus 14 anos, eles devem, pelo menos, em honra à paixão de Nosso Senhor, que foi no nascer, aqui, na cruz. A paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi numa sexta-feira, então ela impõe aos católicos que, ao menos, se abstenham de carne nas sextas-feiras, ou seja, sexta-feira você deixa de comer qualquer tipo de carne. Pode comer peixe. Peixe a igreja não considera como carne, não é carne vermelha. Tá? Então, mesmo assim, frango, bife, fígado, presunto, mortadela, salame, todo esse tipo de coisa, você não come nas sextas-feiras. Porque é em honra à paixão de Nosso Senhor que foi imolado. Ele morreu para nos salvar. Isso é um tipo de sacrifício. Só que esse é um sacrifício um pouco mais puxado. Existem outros ainda mais puxados ainda, tá? Mas vocês ainda são crianças. Qualquer coisa pequena que vocês fizerem por amor e sem reclamar. Não adianta fazer e ficar reclamando, tá? Então, qualquer coisinha pequena que vocês fizerem com amor e oferecer. Minha mãezinha, eu lhe ofereço esse pequeno sacrifício pela salvação das almas ou pela salvação de um primo, do tio. Eu tenho um conhecido que ele bebe tanto. Nossa, e a bebida ela pode condenar a pessoa para o inferno. Então façam isso. Tá bom? E se vocês quiserem, no YouTube mesmo, aqui no YouTube, tem vários vídeos que explicam mais aprofundado sobre a vida de Jacinta Francisco e Lúcia. Tá bom? Então, por favor aí, deem um joinha para poder eu saber que vocês estão assistindo. Comentem aí embaixo. Mandem perguntas lá no WhatsApp da gente, da catequese, tá bom? E lembrando, só para deixar bem forte isso, não precisam fazer sacrifícios longos. Não precisa ficar um dia inteiro sem beber água. Não é nada disso que eu estou falando. Coisas pequenas. Mamãe colocou um pedaço de jiló. Ou, sei lá, o molho que a mamãe fez tá um pouquinho salgado demais. Com um pouquinho salgado, tá meio assim, molho do macarrão. Não reclama. Oferece, come numa boa. E ainda depois você fala pra mãe, não, mamãe, ficou gostoso. Mas não ficou salgado? Não, mãe, não. Ficou gostoso. Fique em paz. Faça isso. Por amor.
que vai ser muito bom para vocês, que vai elevar vocês em humildade e fazer com que a Mãe de todos nós os ame ainda mais e os conduza no caminho para o céu. E que Deus Nosso Senhor nos ame a cada vez mais. Tá bom? Gente, fiquem com Deus. Antes de terminar, vamos rezar para o nosso anjo da guarda. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Salve Maria. Tchau para vocês.